Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar todos os nobres colegas deputados aqui presentes, membros da Comissão de Constituição e Justiça, cumprimentar o deputado Ivan Nats, que é presidente da Comissão do Trabalho, está aqui conosco. Antes de passar a palavra para o deputado Ivan Nats, que me sugeriu, eu vou botar em discussão e votação a ata da 4ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já previamente distribuída. Não haver quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Eu passo a palavra para o deputado Ivan Nats, que ele pediu a palavra. Senhores deputados, presidente Camilo, quem nos acompanha aqui, bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar com os membros da comissão que fiz parte durante os 2 primeiros anos do meu mandato aqui na Assembleia Legislativa, que eu julgo a comissão mais importante da Assembleia. E falar para vocês é uma honra. E eu venho aqui falar em nome da Comissão de Trabalho. Não é em nome do deputado Ivan Nats, é em nome da Comissão de Trabalho, de uma deliberação que tivemos nas últimas sessões, que trata do comportamento da primeira secretária da mesa, a deputada Paulinha, com relação à distribuição de projetos aqui na casa. É uma situação que já se tornou praticamente insustentável, já foi parar no Poder Judiciário, já fizemos todas as recomendações à mesa diretora da Assembleia Legislativa, comunicados, e infelizmente, o que está acontecendo é que a deputada Paulinha tem feito da primeira secretaria a casa dela. Desrespeitado o regimento, não distribuído projetos para a Comissão de Trabalho que são regimentalmente da competência da Comissão de Trabalho, porque a Comissão de Trabalho ela deve atuar em todas as ações que dizem respeito à administração pública. Qualquer projeto de lei que interfira da administração pública tem que passar para a Comissão de Trabalho. O regimento estabelece lá diversas normas, acho que é a comissão que tem mais prerrogativas de atuação e que, infelizmente, a deputada Paulinha não tem despachado os processos para passar pela primeira comissão, pela Comissão de Trabalho. Todo mundo sabe aqui que nós temos um debate com relação à TPA de Bombinhas, que é um debate do meu mandato já há muito tempo, que não é da Assembleia, que a parte da Assembleia ela já passou, nós já aprovamos a PEC já andou, não há mais debate aqui na Assembleia com relação, mas nós temos outros debates políticos, e em face desse enfrentamento à política pública da TPA, eu acredito, não estou dizendo que é isso, a deputada Paulinha tem não preterido a mim, porque eu só sou um deputado, eu estou nas outras comissões, mas preterido a Comissão de Trabalho. E a partir da hora que ela pretere a Comissão de Trabalho, ela comete um grave incidente aqui na casa. Então, não se pode despachar projetos aqui na Comissão de Constituição e Justiça que tenham competência da Comissão de Trabalho e que não tenham sido despachados para a Comissão de Trabalho. Então, eu vim aqui em nome da Comissão de Trabalho, em nome dos meus membros da Comissão de Trabalho, nós somos 9 membros, dizer para Vossas Excelências que fiquem atentos com relação à distribuição desses procedimentos. A partir da hora que a CCJ despacha um projeto e não observa que ele não foi direcionado para a comissão específica para avaliação, ela tem que colocar isso no relatório. Isso tem que constar no relatório. Porque se a gente faz análise do projeto como um todo, presidente, nós temos que fazer o relatório, análise também do cumprimento do regimento. E o regimento está sendo preterido em função da Comissão de Trabalho. Projetos, por exemplo, que diz de referência ao DETRAN, ao funcionamento do DETRAN, ao funcionamento dos órgãos públicos, à fiscalização do serviço público, vários projetos, por isso está aqui vários deles, que não têm sido deliberados para a Comissão de Trabalho, para preterir o trabalho da Comissão de Trabalho, ferindo gravemente o regimento. Então, para evitar que nós tenhamos que procurar o Poder Judiciário, que a gente tem que envolver uma casa que não é a nossa, que a gente tem que decidir os nossos problemas aqui, eu faço essa observação e peço ajuda da Comissão
de Constituição e Justiça, para que a gente bote um ponto final nessa história. Projetos que são da competência da Comissão de Trabalho devem passar pela Comissão de Trabalho. Não é o desejo da deputada Paulinha, mas é o que o regimento diz que é. Então faço essa observação, agradeço a senhor presidente, me desculpem, eu vi o desabafo, acho que isso aí é uma coisa que não devia ter sido colocada em público, mas nós já esgotamos todas as nossas tentativas, nós já estamos ajuizando mandado de segurança, estamos brigando onde não precisa brigar, porque efetivamente a deputada Paulinha transformou a primeira secretaria na casa dela, o que não pode ser admitido por nenhum parlamentar aqui nessa Casa Legislativa. Faço essa observação. Obrigado, presidente. E falo aqui em nome da minha comissão, com a autorização dela, em ata, de que faria essa observação aqui. Obrigado. Deputado, fica o registro. Eu acho que não compete à Comissão de Constituição e Justiça a respeito desse teu requerimento que Vossa Excelência apresenta agora para a nossa comissão. Eu acho que esse é um ato de competência exclusiva da primeira secretaria. Nós aqui, membros da Comissão de Constituição e Justiça, também temos problemas nesse sentido. Nós fizemos já 2 requerimentos à primeira secretaria, onde alguns projetos estão passando direto para a Comissão de Finanças e não passando pela comissão que é de Constituição e Justiça. Eu acho que nós devemos, de forma muito republicana, os presidentes das comissões reuniram-se com o presidente dessa Casa Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, juntamente com a primeira secretária, a deputada Paulinha, e de antemão falo que vou falar com ela ainda hoje para nós tratarmos dessa reunião lá na presidência e achar o melhor encaminhamento desse assunto, para que não precisamos buscar o Poder Judiciário para deliberações que são internas nossas, que eu acho que o respeito a todos os deputados, o respeito às comissões e todo projeto que, se possível, puder tramitar em maior número de comissões possível, ele vem ser muito mais debatido, muito mais analisado, e eu acho que esse é o encaminhamento. Então, fica o teu registro, pode deixar que eu vou provocar essa reunião na presidência junto com os presidentes chamar quase todas as comissões, para nós, juntamente com a secretária, que é competência exclusiva da primeira secretaria, é a deliberação e distribuição dos projetos de lei, para nós acharmos o melhor entendimento. Eu que agradeço. Antes de passar a palavra para a deputada Ana Campagnolo, eu só quero informar para vocês 2 assuntos que nós temos que tratar. O assunto primeiro, nós temos que tratar o nosso calendário da Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que esse ano é ano eleitoral e nós teremos um calendário da Assembleia Legislativa. Então eu quero deliberar com vocês, eu vou pedir para a assessoria passar já um calendário que foi proposto pela assessoria, para ver se vocês estão de acordo e a gente possa deliberar. E também informar que a nossa Constituição de Santa Catarina faz esse ano 35 anos, e nós vamos ter um evento que vai ser realizado no dia 7 e 8 de novembro, aqui na Assembleia Legislativa. Alguns de vocês serão convidados para ser mediadores, palestrantes, e já informo para vocês que já está confirmada a presença do ministro André Mendonça, do STF, do ministro Dias Toffoli, do ex-presidente Michel Temer, e do governador do estado, presidente do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e diversos outros atores do judiciário brasileiro vão vir aqui para a comemoração desses 35 anos que está sendo realizado por essa comissão com apoio de toda a presidência desta casa. Então só estou fazendo essas informações que eles vão estar procurando para vocês palestrarem os ser mediadores durante esses 2 dias que serão realizadas as comemorações de 35 anos. Vamos passar para a ordem do dia. Passo a discussão e votação das matérias. Deputada Ana Campagnolo, conforme está aqui no nosso... Bom dia, senhor presidente. Eu sei que não foi aberto para discussão o pronunciamento do colega deputado Ivan Nats, mas eu me comprometo, não sei Desculpa, fica aberto aqui para nós debater esse assunto também, que é um assunto que nós já temos 2 ofícios protocolizados e até agora sem respostas. Eu entendo que, como nossa competência aqui na CCJ também inclui observar a regimentabilidade de um projeto de lei, não sei se isso incluiria a regimentabilidade da tramitação do projeto, mas eu me comprometo com o deputado Ivan, uma pena que ele não esteja mais aqui, em observar nos projetos que forem de minha relatoria se esse trâmite está sendo adequado ou razoável. Sob minha responsabilidade são 5 projetos de lei. O primeiro, 441, de autoria do deputado Pedrão Silvestre, institui a política estadual do primeiro case. Eu não vou ler porque o senhor sabe que voto é chato ler, né? Mas, basicamente, o projeto de lei define o seguinte,
que quando uma iniciativa vier para contribuir com a administração pública com uma solução inovadora, o governo, o Estado, se comprometeria também com este proponente em incentivar o seu desenvolvimento e a melhoria deste caso, né? Então, por isso, o primeiro case, a primeira pessoa, a primeira entidade, a primeira iniciativa a propor uma solução. Qual é a questão deste projeto? Já adianto aos senhores que o nosso parecer é pela inadmissibilidade, pelo arquivamento do projeto de lei 441. Nós diligenciamos PGE, entre outros, e obtivemos uma resposta bem significativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, SCTI, que cita um decreto que existe desde 2020, o decreto 842, que já contempla a iniciativa deste projeto de lei. O decreto prevê a contratação de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública e já está regulamentado toda essa atividade que seria abrangida pela política do primeiro case. Entendemos que a proposta, assim se manifesta a Secretaria, entendemos que a proposta não se reveste de adequada relevância e oportunidade, por isso nos manifestamos contrário ao prosseguimento. A PGE não se manifestou sobre o caso, disse que não cabia a ela se manifestar a respeito do interesse público nessa matéria, mas basicamente a resposta da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação coloca este projeto de lei do deputado Pedrão como um projeto obsoleto, que já foi contemplado por um decreto anterior. É por essa razão, basicamente, que nós, também baseados no artigo 72 do nosso regimento interno, votamos pela inadmissibilidade do projeto 441 de 2023. Projeto de lei 441-2023, de autoria do deputado Pedrão Silvestre, que institui a política estadual de primeiro case. Projeto sob a relatoria da deputada Ana Campanholo, conforme relatado anteriormente, apresento um voto pela inadmissibilidade da matéria, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o relatório da deputada Ana Campanholo pela inadmissibilidade do referido projeto. Eu acho que o presidente Camilo está trabalhando para a loja Marisa, que tinha aquela propaganda de mulher para mulher, sabe? E colocou todos os projetos da deputada Paulinha para que eu relatasse. Então, já para criar uma confusão, né, com a deputada Paulinha, nós vamos diligenciar os 4 projetos de lei, já adianto aos senhores, mas eu gostaria de, pelo menos, citar a ementa do projeto e para onde será a diligência, para que a gente possa votar em bloco. Projeto de lei 401, que institui o Programa de Fortalecimento e Recuperação do Produtor Rural, o PROFOR, destinado ao atendimento de micro e pequeno produtor atingido por desastres naturais. Nós vamos diligenciar este projeto de lei à Procuradoria-Geral do Estado, a Agência de Fomento de Santa Catarina, a Secretaria da Fazenda, Assistência Social, Mulher e Família. Segundo o projeto de lei da deputada Paulinha, o 27 de 2024, que institui a política estadual de formação e capacitação continuada de mulheres para o mundo do trabalho no estado de Santa Catarina, e entre outras providências. Diligenciamos a Casa Civil, a Procuradoria-Geral e também a Secretaria da Fazenda e da Assistência Social, Mulher e Família. Projeto de lei 26 de 2024, também da deputada Paulinha, obriga a presença de intérprete de Libras nas exibições em todo evento artístico, cultural e social, público ou privado, com público superior a 500 pessoas. Então, neste caso, nós diligenciamos a Secretaria de a Casa Civil, a Secretaria... Eita. Bom, a Procuradoria-Geral e a Casa Civil. No caso do projeto de lei 23 de 2024, também na autoria da deputada Paulinha, que obriga o registro do grupo sanguíneo e fator RH nos uniformes de todos os alunos matriculados na rede pública de Santa Catarina, nós diligenciamos novamente, Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação. Então, são 4 pedidos de diligência em bloco, senhor presidente. Vou pedir licença também fazer votação em bloco. Projeto de lei 401/2023, projeto de lei 27/2024, projeto de lei 26/2024, projeto de lei 23/24. Todos da deputada Paulinha, sob a relatoria da deputada Ana Campanholo, em todos os pedidos de diligência, conforme ela trouxe aqui para nós anteriormente, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado todos os pedidos de diligência aos referidos projetos. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a deputada Paulinha e passo para o deputado Tiago Zilli para relatar seus projetos. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos deputados.
deputada Ana, as pessoas que nos acompanham. Eu também hoje tenho 2 processos, vou ser breve, porque o tempo é importante. O primeiro projeto é o projeto 0275/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que altera a lei que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota outras providências. Senhor presidente, eu pedi vistas porque é um projeto interessante e importante para a questão da indústria farmacêutica e para os consumidores também, para construir uma ideia melhor com os CDL e as entidades. Estou fazendo a devolução de vistas porque as informações que a gente teve, o projeto deve prosseguir porque ele está tramitando dentro da normalidade. Então, sem manifestação, senhor presidente, estou fazendo devolução de vistas. Devolução de vista ao projeto de lei 275/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que altera a lei 16.473 de 2014, que dispõe sobre a prestação de serviço farmacêutico pelas farmácias e drogarias e adota outras providências para o fim de permitir a comercialização de produtos afetos à loja de conveniência e drugstores, desde que exista previsão na atividade no contrato social do estabelecimento e sejam respeitadas as normas legais de separação física dos produtos farmacêuticos e não farmacêuticos. O voto precedente é do deputado relator PP Colasso, é pela admissibilidade da matéria, que eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o voto e relatoria do deputado PP Colasso, hora devolvida às vistas do deputado Tiago. Obrigado, senhor presidente. E o segundo projeto de lei, o projeto PL 0428/2023, de autoria do deputado Pedrão Silvestre, que altera a lei número 15048 de 2009, que dispõe sobre a divulgação dos nomes dos responsáveis administrativos e dos médicos responsáveis pelas chefias nas entidades principais e de acesso público nos hospitais, casas de saúde, pronto-socorro e ambulatórios localizados no estado de Santa Catarina, para o fim de ampliar a sua abrangência. Na outra vez nós já tínhamos pedido diligência e não houve manifestação da PGE, e nós achamos, como é uma lei de proteção da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e vai interferir muito na questão que vai expor os profissionais, porque ele pede no projeto que se ele colocar da foto, as datas que eles trabalham, os horários, e existe um entendimento. Então nós queremos reiterar o pedido, senhor presidente, vou pedir diligência de novo, para formalizar a nossa votação. Projeto de lei 428/2023, de autoria do deputado Pedrão Silvestre, que altera a lei 15.048 de 2009, que dispõe sobre a divulgação dos nomes do responsável administrativo e dos médicos responsáveis pelas chefias de plantão nas entradas principais de acesso público aos hospitais, casas de saúde, pronto-socorro e ambulatórios localizados no estado de Santa Catarina. Deputado relator Tiago reitera os pedidos de diligência do referido projeto de lei, que agora eu coloco em discussão, não havendo querendo discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado novamente o pedido de diligência ao referido projeto. Agradecer ao deputado Tiago e passa a palavra para o deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhora presidente, deputada Ana, colegas deputados. Sérgio Guimarães está aqui nos visitando ao nosso lado. Seja bem-vindo, deputado. É sempre bom a sua presença aqui conosco. Está animado, Eu vou começar aqui. Normalmente eu resumo os projetos de lei. O primeiro, diferente da deputada Ana, eu vou ter que ler aqui, porque é um projeto que teve idas e vindas. Esse projeto é o 14/2022 e 52/2023, que teve tramitação conjunta, que o 14 estabelece princípios e diretrizes para a criação de programas reflexivos e de responsabilização para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Autoria bancada feminina. E o 52 institui a política estadual de reeducação de homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, de autoria do deputado Vicente Carro Preço. Retornam os presentes autos a esta comissão, na qual foi designado a relatoria da emenda modificativa, apresentada e aprovada, anexa ao relatório e voto complementar do deputado Mário Mota, na Comissão de Finanças e Tributação e, posteriormente, nas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e Direitos Humanos e Família, aos presentes projetos de lei 14/2022, da bancada feminina, e 52/2023, do deputado Vicente Carro Preço, os quais
a teor do parágrafo único do artigo 216 do Regimento Interno, tramitam conjuntamente, apensados em 22 de março de 2023, por tratarem de temas análogos. A proposição acessória em análise foi aprovada inicialmente na Comissão de Finanças e Tributação e está redigida nos termos do artigo 7º. E aqui eu não vou ler tudo, mas vou para o voto, então. Nesta fase processual, por força dos artigos 72 e 144 do RIALES, que compete a este colegiado apreciar a proposição acessória em questão quanto à sua admissibilidade no que diz respeito à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. No que se refere à emenda modificativa em estudo quanto à constitucionalidade e aos demais pressupostos de observância obrigatória por parte deste colegiado, à luz dos dispositivos regimentais acima referidos, constatei que está apta a ser admitida neste Parlamento. No que concerne ao projeto de lei 52/2023, que está apensado, julgo que a matéria está contemplada integralmente no projeto de lei 14/2022, razão pela qual considero prejudicada sua discussão ou votação, vez que tem idêntica finalidade a teor do artigo 235 do Regimento Interno. Ante o exposto, consoante aos regimentais artigos 72 e 144, voto no âmbito desse colegiado pela admissibilidade da emenda modificativa apresentada e aprovada na Comissão de Finanças, que apenas corrigiu a técnica legislativa, e posteriormente também aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e na Comissão de Direitos Humanos e Família ao projeto de lei 14/2022, pela aprovação deste, como deliberado nas comissões de mérito, e, por fim, pela prejudicialidade consequente arquivamento do projeto de lei 52 nos termos do regimento interno da Assembleia Legislativa. Presidente. Projeto de Lei 14/2023, de autoria da bancada feminina, que estabelece princípios e diretrizes para a criação de programas reflexivos e de responsabilização para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Está anexado ao referido projeto o PL 052/2023. O projeto volta a esta comissão porque houve uma emenda modificativa apresentada na Comissão de Finanças sob a relatoria do deputado Mário Motto. Agora, com a relatoria do deputado Fabiano da Luz, apresenta voto pela aprovação da matéria que eu coloco em discussão. Com a palavra a deputada Ana Campagnolo. Senhor presidente, esse projeto passou pela CCJ por unanimidade porque eu não estava na sessão, estava de licença. E geralmente é uma ocasião em que se aproveita para passar esses projetos que sectarizam vítimas ou agressores entre homens e mulheres. A criação de um programa reflexivo no combate à violência, como se o que faltasse para o agressor fosse reflexão, né? Inclusive, dentro desse projeto de lei, existe a expressão agressores homens contra vítimas mulheres. E eu me pergunto por que o projeto é assim, se a violência doméstica acontece tanto contra idosos, crianças, como contra mulheres. No caso dos agressores homens, é verdade que são os maiores perpetradores de violência contra as mulheres. No entanto, as mulheres são as maiores perpetradoras de violência contra adolescentes e crianças. E o projeto simplesmente ignora isso, como todos os projetos que vêm para cá da bancada feminina, vitimizando as mulheres como vítimas absolutas intocáveis e os homens como agressores incontestes, sempre dessa maneira. Então, vou pedir vista para construir uma emenda modificativa. Obrigada. Vistas concedidas à deputada Ana Campagnolo. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Amor é muito Paraná. Senhor presidente, Fabiano, só uma dúvida. Você votou pelo arquivamento dos 52? Isso. Então eu pedi vistas dos dois ou só de um? Em tese, os dois. Porque nós não votamos. Não foi votado o meu voto. Eu tenho que devolver um voto no mesmo sentido que o seu e mais emenda modificativa do projeto que eu desejo alterar, correto? Obrigado, senhor presidente. Foi. Tranquilo. O segundo projeto que eu tenho aqui é relatório e voto à emenda substitutiva global, evento número 7 ao projeto de lei 160/2023, que consolida as leis que dispõem sobre
instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir o Dia Estadual do Terço dos Homens. A autoria é do deputado Márcio Machado, pisador de Geada Fria e domador de ventania para peito minuano lá da região de Lages. Lá o Terço dos Homens deve ser forte, talvez pelo tamanho do pecado ou pelo tamanho da fé. Mas o voto, senhor presidente, é pela aprovação do projeto de lei com emenda substitutiva global, aprovada na Comissão de Educação e Cultura, com a consequente rejeição da emenda substitutiva global anteriormente acatada no evento 4. Projeto de Lei 160/2023, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera o anexo 1 da Lei 18.532 de 22, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas alusivas no Estado de Santa Catarina, para instituir o Dia Estadual do Terço dos Homens. Projeto sob a relatoria do deputado Fabiano da Luz apresenta um voto que é um substitutivo global da aprovação de com a emenda da Comissão de Tá. Educação. É uma subemenda, né? Não, a emenda da comissão. É uma emenda? Ele voltou para cá porque Tá, teve ele uma volta, emenda na ele educação. volta da Comissão de Educação para aprovar A emenda. a emenda apresentada pelo deputado Ivan Nats, que é pela sua aprovação, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Também eu tenho aqui o 498 de 2023, que também consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece o calendário oficial do Estado para incluir o Dia da Cannabis Medicinal em Santa Catarina, realizar-se anualmente em 27 de novembro. Autoria do deputado Padre Pedro Baldicer. Na verdade, esse debate sobre a inclusão do medicamento cannabis, né, ele já vem de muito tempo. A gente sabe que todo medicamento ele é uma droga ou é um remédio, dependendo da dose. E a gente sabe também que, principalmente para quem sofre com ataques epiléticos, os medicamentos à base de cannabis é os que mais têm efeito. Como esse é um debate que está no Estado correndo muito forte, nós votamos no âmbito desta comissão pela aprovação da matéria. Projeto de Lei 498 de 23, de autoria do deputado Pedro Baldicer, que institui datas alusivas. Com uma emenda, que é só de correção. Global. Modificativa. Institui as datas alusivas para incluir o Dia do Cannabis Medicinal em Santa Catarina, a realizar-se anualmente em 27 de novembro. Sob a relatoria do deputado Fabiano, ele vem pela aprovação da matéria com uma emenda modificativa, que eu coloco em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir vista para apresentar uma emenda modificativa, só para não correr o risco da gente ter um dia para comemorar cada princípio farmacológico. Nós vamos pensar numa solução para o projeto. Obrigada. Vistas concedidas, deputada Ana Campanholo. Agradeço, deputado Fabiano. Passa a palavra ao deputado Napoleão Bernardes. Querido presidente, deputado Camilo, deputado PP, deputada Ana, deputado Zilli, deputado Fabiano, deputado Márcio, nosso querido deputado Sérgio Guimarães, em nome de quem cumprimento a dona Jaina, lá de Laguna, que está nos acompanhando ao vivo aqui. Um abração para a dona Jaina e um beijo carinhoso a todos que nos acompanham aqui na sessão. Eu passo primeiro um parecer à mensagem de veto número 337/2023, a procedência do Governo do Estado. Eu passo ao relatório. Cuida-se da mensagem de veto parcial ao projeto de lei que visa estabelecer uma norma de comunicação do registro de nascimento, na hipótese em que seja realizado por pai e ou mãe menor de 14 anos. O trecho vetado dá por conta um único dispositivo, parágrafo 1º do artigo 1º, determinando que os cartórios de registro civil terão um dia útil para enviar cópia da respectiva certidão de nascimento ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar, sob pena de desobediência. Em seus pareceres, a Consultoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina fundamentaram a recomendação do veto, alegando um insuperável vício de inconstitucionalidade formal orgânica. E aí colacionam tanto a PGE quanto o Tribunal de Justiça uma série de argumentos que estão disponíveis no voto. Esse é o relatório. Passo ao voto. De acordo com o regimento interno dessa Casa, em seu artigo 305,
Parágrafo 1º, combinado com os artigos 72, 2 e 210, 4, esta Comissão de Constituição e Justiça deve exarar parecer quanto à admissibilidade de tramitação da mensagem de veto e, no mérito, pela manutenção ou rejeição de vetos apostos pelo governador do Estado. Inicialmente, no que concerne à admissibilidade, eu constato cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie, conforme a previsão do parágrafo 1º do artigo 54 da Constituição do Estado, razão pela qual entendo que o veto parcial mereça ser admitido. No que concerne à materialidade, eu concordo plenamente com os argumentos apresentados tanto pela PGE quanto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no que confere o insanável vício de constitucionalidade formal do dispositivo vetado frente ao incontestável conflito com uma norma penal maior, superior. Portanto, ante ao exposto, em atenção aos artigos 72, 54 e 305 do Regimento Interno da Assembleia, eu voto pela admissibilidade da mensagem de veto do projeto de lei 333/2023 e, no mérito, pela manutenção do veto parcial aposto a esse projeto de conversão em lei. Mensagem de veto 337/2023 de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre veto parcial ao projeto de lei 13/2021 de autoria do deputado Ivan Nats, que obriga os cartórios de registro civil do Estado de Santa Catarina e a comunicação ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar sobre a realização de registro de nascimento realizado por mães e pais menores de 14 anos. O voto do deputado Napoleão Bernardes é pela admissibilidade e manutenção do veto, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório e voto do deputado Napoleão ao mensagem de veto 337/2023. Por fim, senhor presidente, eu passo ao parecer ao projeto de lei 326/2023. Passo ao relatório. Trata-se de um projeto de lei de origem parlamentar, iniciativa do deputado Sargento Lima, que visa promover uma ampla política pública de controle populacional das espécies exóticas e invasoras consideradas danosas à prática agrícola e à saúde pública. O texto sugerido foi originalmente formulado em 10 artigos que, em suma, tratam sobre a autorização para o controle das espécies por meio de captura, abate, marcação e outros métodos e técnicas que deverão ser elaborados e avaliados por um órgão ambiental competente, considerando os cuidados para minimizar o sofrimento animal e o impacto sobre outras espécies. O texto também delimita a atuação nos casos em que exige autorização para a utilização de armadilhas, medicamentos e outros artefatos, além de estabelecer uma série de práticas vedadas, proibidas, como a utilização de equipamentos que provoquem maltrato animal e a utilização de equipamentos que coloquem em risco a vida de outras espécies. Por fim, ainda no rol de vedações, proibições, a prática proíbe o transporte de animal vivo, entre outras disposições. Esse é o relatório. Passo ao voto. Sob os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento, no que concerne ao controle preventivo de constitucionalidade promovido por esta Comissão de Constituição e Justiça, eu verifico atendidos os pressupostos formais e materiais, uma vez que não se vislumbra reserva de iniciativa, tampouco qualquer outro óbice que remeta à colisão com as normas constitucionais vigentes. Nesse aspecto, eu rememoro a competência concorrente entre União, Estado e municípios para legislar sobre matéria ambiental, conforme estabelece o artigo 24, inciso 6 da Constituição da República. Ademais, corroboro com a colaboração dos órgãos consultados, ao tempo em que a atividade em questão está alinhada àquelas relacionadas dentre as competências do chefe do Poder Executivo, sem implicação de despesas, desde que suprimidos os artigos 6º e 10º, pelas razões mencionadas no voto. No que tange a compatibilidade ao ordenamento legal vigente, eu entendo que o texto em análise foi elaborado em atenção à superveniência das leis, no que compreende a proteção animal. Além disso, cabe a ressalva para este órgão, para a CCJ, de que recentemente foi publicada a Lei 18.817 de 2023, que autorizou o controle populacional e o manejo sustentável do javali europeu, recentemente regulamentado pelo Decreto 501, de 8 de março de 2024. O texto dessas normas limitou-se a tratar sobre uma única espécie exótica da fauna, ou seja, o javali europeu. Assim, por efeito, a eventual transformação desta proposta em norma legal não resultaria em conflito legislativo, porque o texto em questão tem um objeto geral mais amplo, não se limitando a um caso específico. Por fim, também é preciso destacar que tanto o projeto em análise quanto a legislação que trata especificamente sobre o controle do javali europeu encontram-se compatibilizadas, especialmente no que versam as regras que permeiam a captura, o abate e o transporte,
Eu faço aqui um parênteses, presidente, óbvio e evidente, mas é sempre importante de ser dito. Aqui não nos cabe na CCJ, em tese, o juízo de valor, o juízo de mérito, que compete às comissões de mérito. Em última análise, ao plenário. Aqui cabe uma análise jurídica sobre a admissibilidade, sobre a formalidade. Então, nestes aspectos formais, constitucionais, legais, o nosso voto é pela continuidade da matéria, ressalvada essa questão que juízo de valor, o juízo de mérito, vai competir às comissões de mérito e, em última análise, ao plenário. E aqui, aproveitando o ensejo da fala do presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Ivan Nats, eu reitero aqui uma curiosidade. Este projeto, por exemplo, não foi distribuído à Comissão de Bem-Estar Animal, recém-instituída pela própria mesa diretora, numa iniciativa importante. Então é preciso dar voz para as comissões de mérito. Como eu disse, aqui na CCJ a gente está analisando uma formalidade legal. Agora, quem melhor pode avaliar o mérito, inclusive com audiências públicas, com debates mais aprofundados, são as comissões temáticas respectivas. E um projeto dessa natureza não poderia não ter sido encaminhado à Comissão de Bem-Estar Animal, porque se foi instituída pela mesa diretora, ela deve ser valorizada e a voz daquela comissão deve ser ouvida. Então faço essa ressalva para dizer dessa omissão de não ter sido diligenciado à Comissão de Bem-Estar Animal, a quem, a meu juízo, deveria ter uma análise mais criteriosa até que nós aqui da CCJ nos aspectos de mérito, senhor presidente. Então, o meu voto é pela aprovação no contexto jurídico, ressalvada essa questão, que o mérito deveria ser melhor debatido, especialmente numa comissão como a de Bem-Estar Animal. Projeto de Lei 326/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre o controle populacional e manejo de espécies da fauna exóticas declaradas invasoras e ou nocivas ao meio ambiente, em atividade econômica agrícola e à saúde pública do Estado de Santa Catarina. O voto do deputado Napoleão Bernardes é pela admissibilidade do referido projeto, que eu coloco agora em discussão. Com a palavra, deputado Márcios Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputada Ana, meus colegas, parabenizar o deputado Napoleão. De fato, nós estamos tendo um problema com a secretaria. Não encaminha os projetos, do Javali não foi encaminhado, trazendo aquele transtorno gigantesco, insalubre. Esse também não foi, já fizemos solicitação, então é importante, presidente, poder capitanear isso aí, chamar todos os presidentes de comissão, nós sentarmos com a presidência, sentarmos com a deputada Paulinha para poder resolver isso. Porque senão, para que tem a comissão? Então a gente vai ter que fazer o quê? Atrapalhar o Poder Judiciário com um mandato de segurança e confusão? Desnecessário. E não é a primeira vez. Eu já pedi a vocação de todos os projetos, alguns vieram, outros não, daquela burocracia, aquela morosidade e aquele tempo gasto desnecessário de ficar monitorando o projeto. Que é uma questão sine qua non. É para a comissão? É para a comissão. Então, voto também em relação à questão da constitucionalidade e legalidade, mas deixo essa ressalva aqui em relação à primeira secretária, a deputada Paulinha. Volto a frisar essa questão. Nós temos um problema na Comissão de Constituição e Justiça, diversos projetos que, no nosso entendimento e no entendimento da Procuradoria desta Assembleia Legislativa, que os projetos têm que ter tramitação na Comissão de Justiça e estão indo diretamente para a Comissão de Finanças. Então, faço a sugestão. Mais uma vez, nós conversamos com o presidente dessa casa, juntamente com a primeira secretaria e com os membros, presidente das comissões, e até acho que seria salutar chamar os líderes. Caso não haja um entendimento, nós podemos devolver os projetos para devida distribuição corretamente até nós termos o encaminhamento. A relatoria, nesse sentido, podia fazer uma devolução para a primeira secretaria, dizendo, o meu voto é que devolva porque tem que tramitar na comissão do bem-estar animal. Nós podemos ter esse encaminhamento daqui para frente. Não é um encaminhamento, acho que o mais devido, mas nós vamos fazer essa conversa. Caso não haja solução, nós começaremos aqui pela Comissão de Constituição e Justiça fazer essas devoluções. A curiosidade aqui nesse projeto é que ele foi, por exemplo, despachado para a Comissão de Trabalho, mas não foi despachado para a Comissão de Bem-Estar Animal, que tem os deputados mais afinados àquele tema, para analisar justamente o mérito, para fazer o juízo de valor, que não nos compete aqui a CCJ e muito menos a Comissão de Trabalho. Eu gostaria de poder contribuir com o debate, mas eu não sei qual é a experiência de ter tido um projeto meu distribuído para o plenário, por essa primeira secretária, então não sei nem o que vocês estão falando. Nunca foi distribuído. Muito obrigada, presidente. Continua em discussão o voto do deputado Napoleão.
Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o relatório e volta ao PL 326/2023. Obrigado, deputado Napoleão. Eu quero pedir licença aqui que eu vou fazer a relatoria e voto dos meus e eu vou sair, daí o deputado Fabiano da Luz dá prosseguimento na presidência aqui. Então, agradeço ao deputado Pepe Colasso, Márcio Machado, Sérgio Guimarães. PEC 005/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera o artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina para estender as políticas de segurança escolar do Estado à rede pública de educação infantil. Esse projeto ele é remetido, cuida de um projeto de lei complementar remetido pelo seu governador do Estado, por meio de mensagem 42, que pretende alterar a lei... Não é esse aqui, está errado aqui. Desculpem. Altera o artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Essa proposta de emenda constitucional da autoria do deputado Napoleão Bernardes altera o artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina para estender as políticas de segurança escolar do Estado de Santa Catarina à rede pública de educação infantil. Qual a justificativa do autor? A proposta visa promover excepcional medida de atuação do Estado de Santa Catarina em apoio fundamental às medidas de segurança dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede infantil. Porque em 5 de abril de 2023, uma vez o Brasil lamenta violento ataque, desta vez crime brutal que ocorreu na creche de Blumenau. A violência no ambiente escolar vem aumentando e, por consequência, gerando enorme insegurança para os pais e professores. Felizmente, essa insegurança é potencializada nas redes infantil, dada a limitada capacidade financeira de muitos municípios arcar de forma satisfatória com a segurança nesses locais, somada à vulnerabilidade dos alunos. Nesse sentido, o autor estabeleceu que as polícias de segurança escolar instituídas pelo Estado sejam estendidas e prioritariamente implementadas na rede pública de educação infantil, dadas as características de vulnerabilidade financeira dos municípios, especialmente das crianças. A matéria foi lida nesta casa em 6 de dezembro, tendo sido encaminhada à Constituição de Justiça, onde avoquei a matéria. O voto compete à Constituição de Comissão de Justiça nessa fase, consoante os artigos citados no voto do regimento interno, analisar a proposta de emenda constitucional, preliminarmente e restritamente quanto à sua admissibilidade. Quanto ao contexto no que respeita à iniciativa, a PEC, por ter sido deflagrada por 1/3 dos membros, respeita o essencial requisito constitucional e não vislumbra também as limitações circunstanciais à tramitação da proposta. Desse modo, eu voto pela admissibilidade da proposta da emenda constitucional 005/2023 e, consequentemente, seu prosseguimento normal. Esse é o voto do referido projeto, que eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o voto da PEC 005/2023. O outro projeto é o projeto de lei complementar 005/2024, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Esse projeto é de autoria do governador do Estado, foi encaminhado para esta casa em 6 de março e altera a lei complementar a fim de reajustar os valores dos pisos salariais da seguinte maneira. Na primeira faixa, abrange os trabalhadores que atuam na agricultura e pecuária, na indústria extrativista e beneficiamento, nas empresas da pesca e aquicultura, empregados domésticos na indústria da construção civil, de instrumentos musicais e brinquedos, em estabelecimento hípicos e empregados motociclistas, motoboys e do transporte em geral, excetuando os motoristas, atualmente fixado em 1.521 para 1.612,26. Na segunda faixa, abrange os trabalhadores que atuam nas indústrias do vestuário e calçado, da fiação e tecelagem, de artefato de couro, de papel, papelão e cortiça, do mobiliário, nas empresas distribuidoras e vendedores de jornais e revistas, além dos empregados de bancas e vendedores ambulantes de jornais e revistas, bem como os empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas e aqueles em empresas de comunicação e telemarketing,
atualmente fixada em 1.576, passando para 1.670,56. Na terceira faixa, que abrange os trabalhadores que atuam na indústria química e farmacêutica, cinematográfica e da alimentação, os empregados no comércio em geral e os empregados dos agentes autônomos do comércio, atualmente fixada em 1.669, para 1.769,14 centavos. Na quarta e última faixa, que abrange os empregados na indústria metalúrgica, mecânicas, de material elétricos, gráficas, de vidros, cristais, espelhos, cerâmicas, de louça e porcelana, de artefato de borracha, de seguro privados e capitalização e de agentes autônomos de seguro privados e de crédito, em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares, nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas, os empregados do estabelecimento de ensino e de cultura, de processamento de dados, os empregados motoristas do transporte em geral e os empregados em estabelecimento de serviço de saúde, atualmente fixado em 1.740 para 1.844,40. Anoto que o reajuste dos valores do piso regional salário foi definido pela Lei Complementar em tela, produzirá seus efeitos a partir de janeiro de 2024. A exposição dos motivos subscrito pelo secretário de Estado da Casa Civil depreende que o reajuste proposto resulta em ampla negociação entre as entidades sindicais dos trabalhadores e empregadores, atendendo dessa forma os anseios de todas as categorias, o que verifica no documento juntado aos atos que contém o acordo entre as entidades representativas dos empregados, dores e dos trabalhadores do Estado de Santa Catarina. Este é o relatório. Passo ao voto. O voto compete a essa comissão de constituir o exame da matéria quanto ao aspecto da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Todos eles foram atendidos. Passarei direto ao voto. Nesse âmbito eu passo para o meu voto, que é pela admissibilidade e prosseguimento regimental do referido projeto de lei 005/2023, tal como determinado o espaço inicial desta secretaria, que coloco em discussão. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, colegas deputados e a quem nos acompanha, inclusive nós temos aqui a presença de vários representantes das entidades de classe. Esse acordo coletivo foi criado em 9/9/2009, mas depois de uma DIN ele passou a acontecer a partir de 2011. Então, todos os anos, de uma forma muito madura e respeitosa, sentam numa mesa de negociações as entidades patronais e as entidades trabalhadoras e criam esse acordo coletivo em torno do piso salarial. E vem para a Assembleia Legislativa e Governo do Estado apenas para fazer a homologação desse que é um grande acordo. Por que sempre a pressa? Justamente porque todos os escritórios de contabilidade têm que preparar essas alterações para rodar as folhas de pagamento com esses novos valores. Então, nós aqui tem anos que o projeto anda mais rápido, tem anos que enrola um pouquinho, né? Inclusive tem uma PEC do deputado Napoleão que visa justamente facilitar isso, mas a nós cabe aqui reconhecer essa maturidade das classes, das entidades, de sempre se reunirem, né, e de construírem esse acordo, e o poder público aqui não cabe a nós atrapalhar, ou enrolar, ou demorar, e sim, como é um acordo já feito entre ambas as partes, apertar a mão, está feito o acordo, homologar e aprovar rápido. Passa a palavra, deputado Napoleão. Presidente, deputado Camilo, deputado Fabiano, eu corroboro tanto com o relatório do deputado Camilo, quanto reitero aqui as palavras do deputado Fabiano e cumprimento a maturidade e o elevado grau de civilidade que há no estado de Santa Catarina, que acaba sendo um modelo e uma vitrine para todo o Brasil. Há 14 anos consecutivos, há um exercício no estado de Santa Catarina de busca de um pacto de consenso entre as partes envolvidas. Isso demonstra um alto grau de maturidade de estar em torno da mesa, não em lados opostos, mas todos ao mesmo lado da mesa no que diz respeito justamente à promoção do desenvolvimento de Santa Catarina. E Santa Catarina tem sido reconhecida justamente por esse esforço conjunto da parte patronal, da parte laboral, em que patrões e empregados sentam à mesma mesa e buscam de modo consensual homologarem algo que seja pactuado, consensado, pacificado entre as partes. Então, do bom português, a parte mais difícil do trabalho é feita entre eles, né? Que há exaustão, defendendo o interesse público, chegam no melhor denominador comum. Há muitas rodadas
Muitos de nós aqui já fomos prefeitos, outros advogam na área trabalhista, cada um tem a sua vivência, a gente sabe a dificuldade que é, né, se chegar num denominador comum. Chegado ao denominador comum, cabe aqui, do ponto de vista governamental, simplesmente, entre aspas, quase que a homologação disso. Então, por isso, a celeridade que se faz necessária, e obviamente sou a favor aqui do relatório do deputado Camilo, e eu faço aqui a defesa, então, da nossa proposta de emenda à Constituição, a nossa PEC 1/2024, que busca criar, na Constituição do Estado de Santa Catarina, um modelo pioneiro, vanguardista, que vai ser uma vitrine para a segurança jurídico-trabalhista de todo o Brasil e que visa reconhecer e coroar esse modelo justamente exitoso que Santa Catarina tem dito. E se nós atingimos esse padrão de desenvolvimento, é pelo grau de maturidade dos trabalhadores, pelo grau de maturidade da classe patronal, que dialogam à exaustão até se consensarem naquilo que seja o melhor caminho possível. E nada mais justo que, 14 anos após esse modelo exitoso, nós do Estado darmos essa contribuição, colocando a cereja do bolo, que é fazer esse reconhecimento, uma tramitação especial. A nossa PEC muda o artigo 53A da Constituição do Estado para garantir que justamente essas proposições legislativas, que são na prática mesmo homologatórias, elas já vêm consensadas entre quem mais interessa, que é quem recebe e quem paga a conta. Então, se quem recebe e quem paga a conta chegaram no acordo, o governo não pode atrasar, tem que mais reconhecer. Então, a nossa ideia é que o artigo 53 passe a vigorar com a redação de que as proposições legislativas de autoria do Poder Executivo que visem fixar os pisos salariais mensais formalmente consensuados entre as entidades sindicais dos trabalhadores e empregadores tramitarão num regime especial, com a deliberação na sessão ordinária subsequente à leitura do expediente. E um detalhe importante, até que já foi tema da comissão de hoje, não obsta, obviamente, a tramitação pelas comissões, mas que seja num tempo célere, leu numa sessão, vota na outra, as comissões se reúnem nesse interim, porque aqui, como a gente disse, é uma questão muito mais homologatória. Então seria uma vitrine de uma segurança jurídica. Santa Catarina, nesse campo, já é reconhecida no Brasil por esse modelo que há 14 anos é super exitoso, e com certeza, com a aprovação dessa PEC, nós consagraremos esse modelo, tendo na Constituição do Estado a consagração justamente desse mecanismo que é tão salutar. Então eu peço um apelo aqui a todos nós, deputados, para que tramitemos bem essa PEC 1/2024, que chegue logo ao plenário e que já na negociação do ano que vem essa PEC já esteja em vigor para que a gente tenha essa tramitação especial. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório e vota ao PLC 005/2024. Por fim, o PL 518/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a Lei Complementar 831/2023 para instituir o pacote de ajuste do programa Universidade Gratuita. Eu estou solicitando a esse projeto um requerimento de audiência pública conforme combinado com o deputado Napoleão Bernardes, e a justificativa tem inspiração nos temas objeto da discussão realizada no âmbito da reunião conjunta do Fórum Parlamentar em Defesa das Instituições Comunitárias do Ensino Superior de Santa Catarina e do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, realizado 12 de dezembro de 2023, em especial nas preocupações trazidas pela magnífica reitora Luciana Sereta, da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. Os termos abordados na proposta de referência são os seguintes: a não contemplação pelo programa de cursos qualificados são apenas autorizados e não reconhecidos credenciados. 2. A ocupação de 90% das vagas do programa por estudantes oriundos de escola pública ou de escolas privadas com bolsa integral ou parcial, em fase do critério de prioridade. 3. A necessária limitação da destinação de recursos para um único curso, em face da diferenciada forma do cálculo de índice de carência para o curso de medicina. 4. A problemática relacionada à regra de transição do UNEDU. 5. E tem residência em Santa Catarina exigido para se candidatar ao programa. Nesse contexto, diante da complexidade e abrangência do tema, no meu entendimento, para consubstanciar o parecer dessa comissão, faz necessária a discussão por meio de audiência pública. Assim sendo,
com apoio dos nobres para a realização de audiência pública para instruir a proposição legislativa em referência, que eu coloco em discussão. Com a palavra, o deputado Napoleão Bernardes. Senhor presidente, o seu requerimento é oportuno e vem justamente ao encontro do propósito da tramitação do projeto. O que sobreveio, e nós não sabíamos, foi uma coincidência. A Comissão de Educação, soubemos hoje, por uma coincidência, fará essa audiência pública na quinta-feira. Então, nesse caso específico, perfeito, aquela ata pode subsidiar. Combinado. Então, coloco em discussão, está aprovado a audiência pública e fica ela conjunta com a Comissão de Educação, que daí fica consubstanciado junto ao referido projeto. Agradeço aqui, agora volto a palavra ao deputado PP Colasso e peço licença que eu tenho compromisso agendado ao governo às 11h30. Muito obrigado e o presidente passa a ser o deputado Fabiano. Valeu. Eu educo essa turma agora. Valeu, obrigado. Agora se prepare. Quem não roeu as unhas ainda comece a roer. Deputado PP Colasso, Vossa Excelência, com a palavra. Mas eu não posso ainda aparecer o contrário. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, o primeiro projeto de lei que eu tenho na manhã de hoje, que é o de número 314/2023, é de autoria do deputado Ivan Nates, que disciplina a aquisição de água mineral ou potável de mesa nas condições que especifica. O propósito de contextualizar e facilitar a compreensão da matéria, eu vou transcrever literalmente a justificativa do autor do projeto, que fala o seguinte: segundo o deputado Ivan Nates, a proposta que ele apresenta tem por objetivo solucionar um problema que tem afligido a muitos consumidores de água mineral e potável de mesa, pois é comum o revendedor ou distribuidor negar-se a receber o garrafão de outra marca que não a dele, exigindo que o consumidor pague por um novo garrafão. Este projeto é para garantir que os consumidores tenham a liberdade de escolher a marca ou fabricante de água que preferem, e é um princípio fundamental do mercado. Cada indivíduo tem diferentes critérios para avaliar a qualidade da água, incluindo sabor, composição mineral e confiança da marca. Ao permitir a aceitação de garrafões de água de diferentes fabricantes, respeita-se, então, a diversidade de preferências dos consumidores. Ainda com base nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, aceitar os garrafões independentemente de fabricante é para garantir a liberdade de escolha, a proteção dos direitos do consumidor e a promoção da concorrência leal. Eu solicitei, então, diligências à Associação Catarinense das Indústrias de Água Mineral e ao PROCON. O PROCON se manifestou favorável à medida por facilitar a logística reversa, promover a sustentabilidade ambiental, garantir segurança e higiene e reduzir custos de produção. Já a Associação Catarinense das Indústrias de Água Mineral, a SINAM, ela não respondeu à nossa diligência. Vamos ao voto. Compete a esta comissão, então, se pronunciar sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade. O parecer da Procuradoria-Geral do Estado aponta que a expressão sob pena de... Eu entrei no outro aqui. Não sei, mas é porque eu acho que eu virei a página errada na hora que eu... Onde é que está aqui? Aqui vem depois. Tá, deu. O compete à comissão, então, pronunciar sobre a constitucionalidade e a legalidade. Referentemente à constitucionalidade sob o aspecto formal, a proposição está adequada ao prosseguimento. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos textos da Carta Federal e Estadual. Levando em conta os princípios constitucionais e a estrutura da ordem econômica, o projeto aparenta fomentar um equilíbrio entre a autonomia empresarial e a proteção do consumidor, conforme previsto no artigo 170 da Constituição Federal.
Adicionalmente, promove a sustentabilidade e incentiva práticas comerciais éticas, destacando seu papel essencial na defesa dos direitos do consumidor e no incentivo à gestão ambiental responsável. Portanto, não há, na espécie, a hipótese de vício de inconstitucionalidade e o voto, então, dessa relatoria é pela admissibilidade do projeto de lei número 0314/2023. Projeto de lei 314/2023, o parecer do deputado Pepe Colasso é pela aprovação do mesmo. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Vamos ao segundo projeto, então, que é o projeto número 0259/2023, de autoria do nobre presidente em exercício desta comissão, deputado Fabiano da Luz, que institui o Programa Educacional de Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes, o PROEP, de Santa Catarina, no âmbito da rede pública estadual de ensino do Estado de Santa Catarina. Este projeto do deputado Fabiano, ele acatou uma sugestão dos alunos da Escola de Educação Básica Sara Castelhano Klenkauf, do município de Guaraciaba. Eu vou citar aqui, deputado Fabiano, os jovens deputados que lhe forneceram essa sugestão de projeto, que é o deputado jovem Arley Devitt, a deputada jovem Chayane Manoeli Zug, deputado jovem Gustavo Alves Pellegrini, deputado jovem Vitor Manuel Varta e deputada jovem Vitória Parmigiani Ames, que são participantes do Parlamento Jovem desta Casa. Ele visa instituir o referido projeto, o Programa Educacional de Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes, dentro da Rede Pública Estadual de Ensino de Santa Catarina, com foco nos estudantes do ensino médio e nos profissionais atuantes nas escolas. O programa ele visa oferecer uma carga horária de 25 horas, divididas em 2 semestres, abrangendo atividades como orientações sobre primeiros socorros, atuação imediata em situações de risco, preparação psicoemocional e prevenção de acidentes domésticos. Além disso, ele inclui também a realização de palestras, oficinas práticas, visitas a instituições de saúde e rodas de conversa, bem como a qualificação dos profissionais envolvidos para promover ambientes saudáveis e seguros. O projeto destina-se também a capacitar estudantes e professores para identificar situações de risco, aplicar técnicas básicas de primeiros socorros de maneira responsável, compreender que estratégias de primeiros socorros podem reduzir riscos de lesões e orientar sobre como tornar os ambientes o ambiente escolar e doméstico mais seguros. Afirma ainda o autor que o modelo deste programa é inspirado no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência já existente, o PROERD. As diligências realizadas, primeiro a Secretaria de Educação, ela se manifestou que a temática do projeto de lei já é abordada em diversos programas e na legislação existente, destacando a Lei Lucas e o Programa de Saúde na Escola. Além disso, destacou que tem conhecimento de programas semelhantes do Corpo de Bombeiros em processo de regulamentação no Estado, o Programa Educacional Bombeiro Mirim e o Programa Educacional Golfinho. Além disso, sugere que, se acatado o projeto de lei, a alteração do artigo 4º do projeto de lei para que as ações do PROEP Santa Catarina com o fim de aprimorar essa redação. A Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina informou que não há contrariedade ao interesse público. E o Corpo de Bombeiros Militar não é contrário ao projeto de lei. Contudo, salientou que a instituição já desenvolve também, já citado aqui anteriormente, projetos similares como o projeto Golfinho, programas comunitários, entre outros. Vamos ao voto. Em relação à constitucionalidade material formal, eu não detectei qualquer violação aos textos da Carta Federal e Estadual. O mérito da proposta, entendo que a implementação do PROEP é relevante no Estado de Santa Catarina, pois contribui para a formação integral dos estudantes, ensinando-os a lidar com situações de emergência e prevenir acidentes. Ao capacitar estudantes e profissionais da educação em primeiros socorros, o programa visa diminuir os riscos de lesões graves e salvar vidas, além de promover um ambiente escolar mais seguro e preparado para responder às emergências.
No mais, acerca do programa, já poder estar abrangendo em outros, sendo abrangidos, né, em outros programas educacionais, eu não verifico qualquer impedimento para a tramitação desse projeto de lei. E agora, seguindo os conselhos do deputado Napoleão, cabe a essa casa responder sobre a constitucionalidade da matéria e, como diz o deputado, o juiz de valor e o juiz de mérito, devemos deixar a competência das comissões que têm as suas finalidades. No mais, eu quero só dizer que, em relação à sugestão de emenda proposta, deputado Fabiano, pela Secretaria de Estado da Educação, eu considero que a redação sugerida para o artigo 4º de fato melhora o texto sem alterar a essência do projeto. Portanto, vejo como apropriado propor uma emenda modificativa para aprimorar o artigo 4º. Portanto, não há na espécie a hipótese de vício de constitucionalidade formal ou material. Encerro parabenizando o nobre deputado por acolher essa sugestão dos jovens deputados e voto pela admissibilidade com a emenda modificativa que ora apresento do projeto de lei número 0259/2023. Parecer ao projeto de lei 259/2023 pela aprovação com emenda modificativa. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, deputado PP Colasso. Passa agora para relatar seus projetos, deputado Márcio Machado. Bom dia a todos. Presidente em exercício, deputado Fabiano, do Oeste de Santa Catarina, PP, Napoleão, Zile, Sérgio Guimarães, quem faz presente aqui também. Eu tenho alguns projetos aqui, presidente, a relatar. Um deles é sobre o veto parcial do projeto de lei 338 de 2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda. É um veto parcial, no qual a Procuradoria-Geral do Estado ela entende que o projeto é constitucional. A única inconstitucionalidade, o único vício está no inciso 1 do artigo 2 do projeto de lei, ao pretender possibilitar que os parques naturais sejam apadrinhados por pessoas físicas e jurídicas sem prever a necessidade da observância do plano de manejo dos referidos parques. Então está eivado de inconstitucionalidade formal orgânica, uma vez que fere a norma geral editada pela União, em observância à necessidade também da separação dos entes federados. E esse projeto ele institui o apadrinhamento de espaços e equipamentos públicos de lazer, cultura, recreação e esportes pertencentes exclusivamente ao Estado de Santa Catarina. Projeto meritório, mas nesse ponto eu entendo pela admissibilidade formal do prosseguimento da tramitação processual da mensagem de veto 253 de 2023 e no mérito pela manutenção parcial do veto exposto pelo governador. Parecer ao mensagem de veto 253/2023 pela aprovação da matéria, manutenção do veto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordem permaneçam como estão. Aprovado a manutenção do veto. Pois bem, também outra mensagem de veto 387 de 2024, veto total ao projeto de lei complementar de autoria do deputado Ivan Nats, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 3 da Lei Complementar 707, que dispõe sobre a extinção da administração do Porto de São Francisco do Sul, e no qual o projeto de lei complementar 05 de 2022, ao pretender garantir a permanência de servidores públicos estaduais que atuem em atividade portuária no Porto de São Francisco do Sul até o encerramento do convênio de delegação 1 de 2011, está eivado de inconstitucionalidade material, dado que contraria os princípios da separação dos poderes e da reserva da administração e da inconstitucionalidade formal subjetiva por vício de iniciativa, uma vez que compete ao chefe do Poder Executivo legislar sobre a criação de cargos e funções públicas da administração pública e regime jurídico dos servidores estaduais. Ante o exposto, corroboro também com a Procuradoria-Geral do Estado,
Então, o meu voto é pela admissibilidade formal da tramitação processual da mensagem do veto 387 de 2024 e, no mérito, pela manutenção do veto total exposto no autógrafo do projeto de lei complementar 05 de 2022. Parecer da mensagem de veto. 0387/2024, parecer do deputado Márcio Machado é pela tramitação da matéria e pela manutenção do veto. Em discussão? 22. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam com o parecer permaneçam como estão. Aprovado a manutenção do veto. Também relatoria e voto ao projeto 201 de 2023, da lavra do deputado Napoleão Bernardes, no qual o que busca esse projeto? Ele aumentar e adequar o valor daqueles veículos adquiridos nas isenções por pessoa deficiente, de 70 para 100 mil reais. O que acontece? Até aqui não há problema nenhum, de acordo com a Procuradoria-Geral do Estado. Mas só que quando o nobre deputado, ele busca incluir também os deficientes com doença de Down, aí aumenta a questão da isenção do ICMS, o que necessita adequar na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 14, e também de toda a lei que for alterar ou modificar a questão de dar algum benefício do ICMS, precisa estar no orçamento. Então, o Supremo Tribunal Federal ele já aponta inconstitucionalidade formal de leis que criam despesa obrigatória sem a prévia instituição da proposta legislativa que estima-se o impacto financeiro. Então, o que nós estamos... o projeto é meritório, o projeto é interessante, só que, infelizmente, ele não traz o impacto financeiro. Então, o meu voto é pela inadmissibilidade do mesmo. Parecer ao projeto de lei 201/2023, o parecer é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, o deputado Napoleão. Só para tocar antes que o nobre autor deu também as suas manifestações, é que o impacto referente a esse projeto ele não é relevante, não é um impacto financeiro. Acho que ele é muito pequeno para colocar como a relevância do projeto. Quando inclui mais uma categoria que é a síndrome de Down, aí nós temos um amplo benefícios, né? Então é nessa linha que o governo entende pela inadmissibilidade, pela inconstitucionalidade, e eu sigo a mesma linha. Deputado Napoleão. Querido presidente, em exercício, que orgulho ser presidido por Vossa Excelência. Eu cumprimento aqui o nosso querido deputado relator, de lavra, né, do nosso deputado relator, deputado Márcio, que faz ponderações pertinentes, e agradeço aqui as contribuições dos colegas. Colegas, em primeiro lugar, fazer um histórico e uma linha do tempo, e eu queria pedir a atenção de todos os deputados por uma curiosidade, até porque é um tema que eu, inclusive, desconhecia. Existem duas faixas. Uma faixa é a faixa do valor de veículo que está sendo adquirido. A outra faixa é, entre aspas, o que seria a base de cálculo para que haja o abatimento dos impostos para fazer jus ao direito das pessoas com deficiência. Então, na linha do tempo, essa história começou com um convênio autorizativo do CONFAS, convênio número 38 de 2012. O que é aquele convênio original? O primeiro de todos ele delimitava que carros de até 70 mil reais poderiam ser adquiridos por pessoa PCD, e desses 70 mil reais, essa seria a própria base de cálculo para o abatimento do imposto. Havia uma coincidência. Só que depois veio o aumentar do valor dos carros. Houve o aumentar do valor dos carros. Aí vem um segundo convênio do CONFAS, que é de 2021, que é o convênio 204 de 2021. Como o valor dos carros aumentou, não havia mais carros de 70 mil aptos para que pessoas com deficiência pudessem fazer jus ao benefício. Então, se aumentou o valor dos carros. Carros de até 100 mil reais estavam abrangidos por esse benefício para poderem ser adquiridos por pessoas com deficiência. Mas a base de cálculo, na verdade, continua a mesma. Ou seja, entre aspas, a renúncia de receita ela não aconteceu, porque a base de cálculo continuou não alterada. 70 mil, o carro podia ser 100 mil. Pagava imposto relativo a 30, mas a base de cálculo original ela se manteve em 70 mil. Ato contínuo, veio um projeto de lei, 201/2023, para confirmar na lei aquilo que o convênio do CONFAS já autorizou, ou seja, houve uma compatibilização da lei estadual com o convênio do CONFAS. Aí surgiu um novo convênio do CONFAS. Agora começa o nosso tema aqui, que a gente está deliberando. Em 2023, o CONFAS fez uma autorização. O valor dos carros aumentou muito.
Então, o que o convênio autorizativo do CONFAS diz? Olha, carros de até R$120 mil, pessoas com deficiência, podem fazer jus a esse benefício tributário. Só que a base de cálculo continua sendo os mesmos R$70 mil lá de trás. Ou seja, incrementando o valor de mercado do veículo, não muda absolutamente em nada a renúncia de receita por parte do Estado, porque a base de cálculo continua os R$70 mil, os mesmos lá de 2012. Eu vou até ser sincero, cada um de nós aqui conhece a realidade do mercado. Hoje, um carro de R$120 mil para fazer jus a uma pessoa com deficiência, que às vezes tem necessidades até adicionais de tamanho de veículo, de formato de veículo, talvez até nem comporte mais com R$120 mil a condição de acessar aquele veículo. Às vezes os veículos já estão custando mais caros que isso. Mas beleza, o nosso limitador é esse convênio do CONFAS. Mas a renúncia de receita não mudou absolutamente nada. Zero. Porque o valor de mercado é 120, mas a base de cálculo ela continua sendo exatamente a mesma lá de trás de 2012. Então esse é um aspecto importante. A nossa lei ela vem ao encontro justamente dessa atualização. Fazer ingressar na lei aquilo que o convênio autorizativo do CONFAS já prevê. E eu quero aqui enaltecer o governo. O governo comprou a ideia. E o governo já fez um decreto. E o decreto já está aqui, na sexta-feira. O decreto 511, de 15 de março, de sexta-feira última, portanto, incorporou a nossa iniciativa, que é de um conjunto de deputados, minha iniciativa, subscrito pelo deputado Camilo, deputado PP, deputado Jerry Cônsul à época. Então, a nossa iniciativa, ela já foi incorporada pelo governo, por decreto. E a nossa ideia da lei o que é? É dar mais segurança jurídica. O decreto ele pode ser alterável de forma mais rápida, a lei ela é mais permanente. Então, em primeiro lugar, reconhecer o governo. Nós já tivemos uma primeira iniciativa aqui, que foi a proposta por lei de ampliar o parcelamento do ITCMD. O governo comprou a ideia e fez por um projeto dele governo. A gente aplaude e a gente reconhece. O projeto de lei era nosso, o governo foi lá e fez um projeto de iniciativa governamental, virou lei. A gente reconhece, agradece, parabeniza porque ganha a sociedade catarinense. Aqui é a mesma coisa, o projeto de lei é nosso. O governo comprou a ideia, fez o decreto. A gente parabeniza e agradece. Mas por que a importância da lei? Além do decreto. Ponto 1. A nossa lei prevê o seguinte. Pelo regimento interno atual das questões de imposto em relação ao PCD, o decreto do ICMS, o regimento interno do ICMS, coloca duas questões que estão desatualizadas. Primeiro, deputados, para ter acesso a esse benefício, a lei atual do ICMS exige 2 laudos médicos. Isso é um contrassenso. Onde é que está o princípio da boa-fé, né, e justamente da credibilidade profissional? Laudo médico é laudo médico. Então não precisa ter 2 laudos médicos. Se um médico atestou, está atestado. Né? Não vejo sentido em não ter um princípio de boa-fé e de veracidade num laudo médico. É a questão da fé pública. Então, a lei é importante que a gente aprove aqui por qual razão? O valor está garantido pelo decreto. Mas se puder estar na lei, fica mais seguro para todo mundo. Mas tem 2 dispositivos importantes no nosso projeto de lei. Por que exigir da pessoa com deficiência 2 laudos médicos? A gente está colocando em dúvida um laudo médico? Aí é uma questão de polícia, né? A gente tem que partir do pressuposto da boa-fé, da boa índole. Não faz sentido ter 2 laudos médicos para testar a mesma coisa. A gente está partindo do pressuposto que então tem médico enganando aí. E aí não dá para generalizar. E o segundo e mais importante, nós aprovamos aqui um conjunto de medidas de vários deputados para garantir que os laudos médicos que atestem deficiência sejam permanentes. E a gente, então, neste nosso projeto de lei, está buscando atualizar essa legislação, porque pelo regimento interno do ICMS, a validade do laudo médico tem que ser renovada periodicamente. E nós temos uma lei recente que determinou a vitalicidade do laudo médico. Afinal de contas, houve muitos casos, o deputado do PP trouxe vários exemplos e outros deputados trouxeram exemplos. Tem pessoas que têm uma deficiência que evidentemente é permanente, e por que fazer a renovação do laudo médico de tempos em tempos? Então, é o caso do autismo, é o caso de tantas outras doenças. O deputado Júlio Garcia trouxe o exemplo de uma pessoa com nanismo, que de tempos em tempos ela tinha que comprovar que continuava sendo anã. Então, 2 laudos médicos, a nossa lei prevê 1. A questão da periodicidade. E aí, para atualizar, o próprio governo do Estado, e aí para fechar o meu voto, né, e faço jus à observação pertinente do deputado Márcio, mas o próprio governo do Estado tomou iniciativa e já é lei. A Lei 18.810 de 2023 já contempla as pessoas com síndrome de Down neste benefício.
portanto, é zero a renúncia de receita, porque os downs já estão inclusos por uma lei super recente, que é a Lei 18.810 de 2003. Então, os downs estão inclusos e não tem renúncia de receita porque não mudou a base de cálculo. Então, eu peço, né, a consideração aqui dos colegas para abrir aqui uma divergência em relação ao voto e a gente continuar a tramitação dessa matéria que vem ao encontro do interesse público. Primeiro que o argumento do deputado PP é verdadeiro. Se houvesse renúncia de receita, seria ínfima perto ao benefício. Mas não há, porque essa questão ela já está prevista e contemplada. E ao longo do que a gente tem que fazer justiça para que, né, enfim, não haja ali a duplicidade de laudos médicos e também a gente não precise fazer renovação de laudo médico de deficiência, que é permanente e é vitalícia por via de consequência. Portanto, eu faço um voto aqui divergente do relator e peço o apoio dos colegas nesse sentido. Continua em discussão. Deputado Márcio. Só para deixar clarear para os deputados, o que nós estamos discutindo aqui é sobre a questão da legalidade, né? Meritório, eu sou a favor. Agora, a grande questão é o seguinte, aqui é constitucionalidade e legalidade. Tem impacto, tem que ser apresentado o impacto. Então, a questão do aumento, de você reajustar, que bom que o governo já fez isso por decreto, e aí já traz uma segurança, a lei garante também, né, essa questão. Mas, enfim, eu vou manter o meu voto aqui em relação a apenas tecnicidade, e aí os nobres colegas fazem o que quiserem fazer. Eu agradeço aqui as palavras do deputado Márcio, mas só para reiterar, então, há essa nova lei recente, os downs já estão inclusos na lei de fim de 2023, então o impacto ele é zero, por isso não tem que trazer o impacto daquilo que é zero. Tem a base de cálculo? Isso, eu voto com o Napoleão aqui também. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação o parecer ao projeto 201/2023, que é pela inadmissibilidade da matéria. Deputados que concordem permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Nós estamos votando o parecer pela inadmissibilidade da matéria. Os deputados que votam favoráveis concordam com o parecer do deputado Márcio e os deputados que discordam se manifestem. Então, rejeitado o parecer do deputado Márcio Machado, deputado PP Colasso apresenta o voto divergente. Ok. Então, Show. o voto Bora vencedor. Deputado Segue o Márcio. jogo. Com toda a vênia. Não, com certeza, o mérito eu sou favorável. Vai ter meu voto de louvor no plenário. Mas a minha parte tem que ser feita aqui, né? Líder do partido, tem essas... tem essas pedreiras para fazer a taipa. Mas vamos lá. Requerimento de diligência ao projeto 249 de 2023. Retornaram a essa Comissão de Constituição e Justiça sobre a minha relatoria os autos 249, que pretende declarar de utilidade pública o Instituto Quem Ama Castra, de Ibirama, alterando para tanto o anexo da Lei 18.278, 2021, e o que precisa, na realidade, presidente, é fazer algumas diligências, data da fundação, que veio sem registro em cartório. Então, eu solicito ao autor que assim eu faça. Então, é uma diligência interna ao deputado Egídio Ferrari. Projeto de Lei 249/2023, parecer e voto é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. Tem o projeto de lei 392 de 2023, da Lavra, o deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva e Recreativa Sul do Estado. De Criciúma. Então, analisando os autos, presidente, não vi nenhuma necessidade de diligência, então o meu parecer é pela admissibilidade e continuidade da tramitação do projeto em tela. Parecer ao projeto de lei 392/2023, declara de utilidade pública a Secretaria Esportiva e Recreativa Sul do Estado. Parecer pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordem permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, o último projeto no dia de hoje, que está na minha alçada, 274 de 2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, no qual ele estabelece a política estadual de combate à fome e à insegurança alimentar e nutricional no estado de Santa Catarina, analisando cuidadosamente ante a matéria de grande relevância e ainda mais o setor que afeta grande parte da população catarinense, analisando os autos,
nós já temos alguns projetos, alguns marcos legais estaduais de segurança alimentar e nutricional. Então, a Lei 15.595 de 2011, que institui a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional e dispõe sobre o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e estabelece outras providências, bem como a Lei 12.911 de 2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e o Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós temos o decreto que cria a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e o decreto 2.311, que regulamenta o Fundo Estadual Alimentar e Nutricional. Ante o exposto, nós entendemos que já existe lei que trata sobre a matéria. Então, o meu parecer é sobre a inadmissibilidade do projeto em tela. Parecer ao projeto de lei 274/2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que institui a política estadual de combate à fome e à insegurança alimentar e nutricional no estado de Santa Catarina. O parecer é pela rejeição da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu peço vista em gabinete porque o propositor da matéria, deputado Padre Pedro Baldiceira, tem a pretensão de fazer uma emenda a esse projeto justamente para corrigi-lo. Então, vista em gabinete, deputado Fabiano da Luz. E agora, peço a atenção dos senhores deputados, deputado Napoleão, deputado Thiago Zilli, também deputado Ele está alegre Machado, hoje, ele está feliz. porque agora nós vamos ter o prazer de ouvir aqui na Comissão de Constituição e Justiça os pareceres sobre seus projetos de lei, deputado Sérgio Guimarães. Vamos lá. Com a palavra. Bom dia, o presidente está animado hoje. Conseguiu ficar 1h30 sentado aí, cara. Agoniado, agoniado. Relatório e voto ao projeto de lei 0376 de 2023, que altera o anexo único da lei número 18.531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado, para incluir no mês Junho Violeta, como dedicado à conscientização e prevenção da violência contra a pessoa idosa e pessoa com deficiência. O autor é o deputado Vicente Caro Preso. Presidente, eu faço aqui uma emenda substitutiva global que a hora apresento, haja vista que a data pretendida já existe no calendário oficial do Estado e o que a proposição almeja é a inclusão das pessoas com deficiência à data alusiva, que até então é dedicado unicamente à conscientização e à prevenção da violência contra a pessoa idosa. Então, ante exposto, eu voto pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei 0376/2023 nos termos da emenda substitutiva global em anexo. Parecer ao projeto de lei 376/2023 é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, com emenda Isso. substitutiva ou modificativa? Substitutiva global. Substitutiva global. Em votação, deputados que concordam permaneçam como Perfeito, estão. presidente. Aprovado. Então, é requerimento de diligência ao projeto de lei número 0474 de 2023, de iniciativa do deputado Marcos da Rosa, que pretende declarar como de utilidade pública estadual a Associação Beneficente Cultural e Assistencial dos Pescadores do Gravatar de Penha. Então eu peço a diligência ao deputado Marcos da Rosa, a fim que encaminhe aos autos a ata da fundação e o relatório de atividade da entidade, que pretende ser declarada de utilidade pública. Pedido de diligência. Projeto de lei 474/2023, o pedido do relator é de diligência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordem permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, também o requerimento de diligência ao projeto de lei número 0475/2023, também de iniciativa do deputado Marcos da Rosa, que pretende declarar como de utilidade pública estadual a Associação Beneficente o Bom Samaritano de Forquilinha, de Forquilinha, exatamente. Então, pedimos diligência também ao autor da proposta de lei, deputado Marcos da Rosa, a fim que encaminhe aos autos o relatório de atividades com imagens da entidade que pretende ser declarada de utilidade pública.
Projeto de Lei 475/2023, parecer do deputado Sérgio Guimarães, também pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordem permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, o senhor poderia colocar extra pauta o 0014/2024, fazendo a gentileza, que também é um de utilidade pública estadual? De autoria do deputado Sérgio Mota. Deputados concordam com extra pauta, então Vossa Excelência com a palavra. Autorizado? Sim, senhor. Obrigado. Desta Obrigado vez. pela sua bondade. Projeto de Lei 0014/2024, que altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Especial de Terapias Educacionais, a SET, aqui de São José. O autor é o deputado Sérgio Mota. Tudo redondinho, documentos em dia, portanto eu voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0014/2024. Eu conheço a SET, faz um trabalho incrível com crianças, com autismo e por aí vai. Obrigado pela sua gentileza, presidente. Muito bem, deputado Sérgio Guimarães dá parecer favorável ao projeto de lei 0014/2024, de autoria do deputado Sérgio Mota, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta a tratar, nós encerramos a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça e convocamos para a próxima reunião na próxima terça-feira, no mesmo horário.